Querido povo de Deus, hoje, para toda a paróquia de Santo Antônio, aqui em Prazeres, é motivo de festa, motivo de alegria, motivo ao qual celebramos mais uma vez a festa em honra ao nosso padroeiro, Santo Antônio. Um dia muito especial para a comunidade, ao qual publicamente exprime a sua fé, aquilo que acredita, aquilo ao qual verdadeiramente confia. Claro, a fé primeiramente em Deus, por intercessão do nosso glorioso Santo Antônio. Expressão de fé que nós encontramos hoje no Evangelho com o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, mas mesmo com sua incapacidade física, mesmo não enxergando, ele enxergava, pois ele sabia que aquele homem que iria passar perto dele, chamado Jesus, tinha o poder, tinha a autoridade para lhe conceder de novo a vista, a visão. E ele, sabendo que Jesus iria passar perto dele, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o que acontece? Muitos que estavam ali perto daquele cego começam a recriminá-lo, começam a querer que ele se cale, querer que ele não eleve a sua voz. Assim também, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, muitas vezes aparecem essas pessoas que querem nos calar, aparecem essas pessoas que querem minar a nossa caminhada de fé, aparecem diversas situações para nos persuadir a não insistir, a parar, a esmorecer, a não elevar a Deus o nosso pedido. E estamos e vivemos em um mundo e cada vez mais isso é mais recorrente. Quantas vezes o mundo apresenta diversas situações, diversas coisas para nos desanimar na nossa caminhada de fé? Quantas vezes o mundo apresenta diversas situações que querem nos deixar tristes na minha caminhada de seguimento de Cristo, que quer nos deixar para baixo diante do caminho do discipulado? Podemos falar aqui em situações, não só no mundo, mas também de pessoas que criticam, que julgam, que ridicularizam a nossa fé, que querem abafar a nossa voz. Mas o que aconteceu com aquele cego Bartimeu? Enquanto as pessoas mandavam ele se calar, ele se calou? Sim ou não? Ele gritou mais alto ainda. Ele não deixou que ninguém pudesse abafar a sua voz. Assim também deve ser a nossa caminhada de fé. Assim também deve ser a nossa caminhada de seguimento de Jesus. A gente não pode deixar que ninguém atrapalhe a minha caminhada de fé. A gente não pode permitir que ninguém possa atrapalhar a minha caminhada de discernimento, a minha caminhada de seguimento de Cristo. E ele gritou mais alto ainda, ele insistiu, ele não se calou. Nós também não podemos nos calar, nós não podemos nos persuadir diante da problemática do mundo. Devemos gritar mais alto. Tanto que o que aconteceu? Com a sua voz, Jesus escutou aquele homem: chamai-o. Deus também escuta o clamor daquele que grita. Jesus manda chamar. E o que acontece, queridos irmãos e irmãs? Dizem para Bartimeu, o mestre te chama. E qual foi a atitude de Bartimeu? Depois eu vou? Ele fez isso? Não! Ele imediatamente deu um,
Diante do chamado de Jesus, qual é a nossa resposta? Será que nós procrastinamos? Será que nós fazemos ouvido de mercador? Entra por um ouvido, sai pelo outro? Ou será que nós somos proativos? Ao primeiro chamado de Jesus, a gente deve dar um pulo e imediatamente segui-lo e ao encontro dele. Essa é a atitude do verdadeiro discípulo. Essa é a atitude daquele que verdadeiramente tem a fé fincada no Cristo, que é a rocha. E ele foi. E Jesus pergunta: o que queres, mestre, que eu veja, que eu enxergue? Vá, a tua fé te curou. A fé. E hoje a nossa comunidade começa com a festa do padroeiro, como falei no início, a profissão pública da fé. Mas eles precisam conhecer que aqui tem homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que decidiram amar a Cristo e segui-lo verdadeiramente. Homens e mulheres que não se calam diante do mundo que quer abafar a voz. Homens e mulheres de coragem e enfrentar o mundo e gritar se for preciso, mas não se calar diante, repito, desta sociedade que quer cada vez mais nos silenciar. O cristão, o autêntico discípulo. E possamos, nesse primeiro dia do trezenário, termos esta convicção de fé. E esta convicção de fé, ela não tem prazo de validade por 13 dias. Esta convicção de fé, ela deve ser presente todos os dias de minha vida. Mesmo terminando o trezenário, a comunidade precisa continuar o seu segmento e a sua autenticidade de fé. Pois se assim não for, não tem sentido nenhum celebrar a festa de Santo Antônio. Precisamos sair daqui com o coração comprometido na vivência pública da fé. E repito, não se deixar esmorecer, não se deixar desanimar, não se deixar fatigar pelas dificuldades que o mundo apresenta. Que possamos sair daqui com a coragem de Bartimeu, que saiamos daqui com o entusiasmo que Bartimeu teve depois que foi curado, pois diz a palavra de Deus, ele seguiu Jesus nos seus passos. Que possamos também seguir Jesus, que possamos também seguir os seus passos, lembrando que o seguimento de Jesus, os passos de Jesus, o caminho de Jesus não é um caminho fácil, é um caminho difícil, tortuoso, é o caminho da cruz. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, abrindo a festa do nosso padroeiro Santo Antônio, saiamos aqui com essa grande reflexão. Diante do chamado de Jesus, chamai-o. O Senhor te chama. Qual é a nossa reação? Ficamos no mesmo lugar parados ou damos um pulo e imediatamente vamos ao encontro? Se todos aqui, irmãos e irmãs, podemos então dar este pulo e seguir Jesus, que esse pulo e esse levantar-se seja todos, repito, todos os dias de nossa vida. E assim a festa vai valer a pena. Assim a festa vai ter sentido, porque a festa transformou a minha vida ainda mais nesse comprometimento do seguimento dos discípulos de Cristo. Então saiamos aqui com este comprometimento mais uma vez. Saiamos aqui com o coração ainda mais entusiasmado. Saiamos aqui com o coração ainda mais motivado.
para que, repito, para terminar, prazeres reconheça que aqui existem homens e mulheres de fé, homens e mulheres cristãos católicos que defendem a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o reino de Deus vai se tornando realidade em nossa comunidade, em nossas pastorais, em nossas famílias, aonde quer que nós estejamos, que possamos ser promotores do Evangelho, anunciadores da Boa Nova, influenciadores. E hoje estamos vivendo os influenciadores de Cristo. Amém? Amém. Viva nosso padroeiro Santo Antônio! Agora viva lá de Olinda. Vamos escutar. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! E de pé façamos a nossa ladainha.